A história na mão, confiança, que um dia nós vamos ganhar. Tão marcante o novo jeito de ser igreja. A Pastoral da Juventude do Meio Popular, nos últimos 10 anos, vem crescendo e se organizando em quase todo o país. Neste programa da TV Juventude, vamos conhecer um pouco mais esta pastoral, sua identidade e princípios. São assim de extrema pobreza, sabe? Porque a juventude hoje no meio popular é uma realidade de sofrimento. Toda a juventude, a maioria dos jovens hoje no meio popular, eles vivem na Baixada, né? Moram na Baixada, alguns não trabalham e a maioria das vezes, aquelas pessoas que estudam, né? Elas têm que deixar de estudar. Então a juventude hoje não tem nem a liberdade, não tem nem a opção de escolher o seu próprio emprego, de escolher o seu próprio escola, porque as condições que hoje é dada para ela, não tem nenhuma condição, né? Eles não trabalham, né? A maioria é desempregada, a maioria também não estuda e a maioria também elas ainda não conseguiram nem concluir o segundo grau, né? A maioria dos jovens só tem o primeiro grau, aí tem que parar para trabalhar ainda fazendo serviço de biscateiros, né? Sempre assim. Então, a gente vive nessa situação, né? Atualmente estou há 2 meses morando aqui, mas a gente já vem construindo aqui a casa já há quase 6 meses. E quais são os principais problemas que você enfrenta? Bom, aqui falta saneamento básico, falta melhores condições de moradia, falta a questão do aterro, falta a questão de drenagem na área. E como você percebe, a situação da área é muito carente, né? Muitas crianças e os moradores vivem em péssimas situações de vida. Trabalho durante o dia todo, aí quando eu chego em casa, 6 horas, aí tenho que tomar banho ainda, todas as carreiras para poder trocar de roupa e ir para a aula. Aí eu acho um pouco de dificuldade. Dificulta um pouco sim nas provas? Dificulta, porque tempo de prova, eu só tenho tempo para estudar das 11 a 1. Juventude, se organizar, né? Eu acho que a maneira para mudar essa situação tem que a juventude hoje, todos os trabalhadores, a se conscientizar dessa realidade e também mudar, né? Mudar como? Se organizando em sindicato, se organizando nas pastorais, inclusive aí a pastoral do meio popular, né, PJMP, é um meio, não digo que ela vai transformar a sociedade, mas é um meio onde a juventude pode buscar em conjunto, né, com os outros também, a juventude empobrecida e lá consciente, né, eles estão se conscientizando e mudando a realidade, né. Acho que a maneira mais assim de mudar essa sociedade é se organizando mesmo e se metendo nos partidos políticos, apoiando essa luta, também se metendo nos sindicatos, no movimento popular, centro comunitário, a juventude aí vai continuando, aí tem que mudar, né? Padre José Teixeira, assessor da PJMP, e vamos entrevistar. O que é PJMP? A Pastoral da Juventude do Meio Popular é uma organização dos jovens cristãos empobrecidos, isto é, jovens cristãos que se reúnem para refletir sobre a sua vida, os seus problemas, as suas preocupações e a partir daí se engajarem na transformação da igreja e na transformação da sociedade. São jovens cristãos que querem ser igreja, se comprometer, participar nas reuniões, nas comunidades, nas celebrações e ao mesmo tempo também trabalhar e se engajar nos organismos populares para a transformação da sociedade. E quais os fatores que contribuíram no surgimento da PJMP? 2 fatores principais. Primeiro, a realidade do povo sofrido, a realidade do povo no Brasil. A PJMP surgiu no Nordeste brasileiro, uma realidade de sofrimento, de pobreza, e então isso realmente ajudou, contribuiu para os jovens começarem a se reunindo e refletir sobre essa realidade. O segundo fator foi uma igreja que fez uma opção evangélica pelos pobres.
E, portanto, a realidade socioeconómica do povo sofrido do Nordeste e a opção evangélica pelos pobres da Igreja contribuiu que essa mesma Igreja tivesse uma preocupação maior com os jovens empobrecidos do campo e da cidade. Então, a Pastoral da Juventude Meio Popular surgiu em 1978, no Nordeste do Brasil, está espalhada por várias partes do Brasil e se caracteriza, portanto, por ser uma pastoral de juventude preocupada com os jovens empobrecidos do campo e da cidade, os jovens das periferias da cidade e os jovens da roça. A Pastoral de Juventude do Meio Popular, ela está organizada em diversos regionais, em quase todos os regionais do Brasil. A gente está tendo um contato da Pastoral de Juventude do Meio Popular e existem regionais e blocos que até há pouco tempo a gente não sabia que já existia, mas que a gente soube e ficou feliz por estar usando subsídios da Pastoral de Juventude do Meio Popular, a metodologia e os encaminhamentos que normalmente a gente discute a nível nacional ou a nível de algum bloco estão discutindo, mesmo sem a nível nacional a gente estiver sabendo. E a Comissão Nacional, existe uma Comissão Nacional de Jovens e Assessores, mas vale a gente dizer que essa organização nacional, ela parte das paróquias, dos grupos paroquiais que existem nas diversas realidades do Brasil, vai tendo coordenações a nível de paróquia, a nível de diocese, com representantes de diocese que formam comissões regionais, temos comissões de blocos e tem uma comissão nacional, que é um representante de cada regional nessa comissão, como também, melhor dizendo, um representante de cada bloco nessa comissão, como também a Comissão Nacional de Assessores formada com a mesma estrutura. E vale a gente ressaltar que existe a nível nacional também, em outras realidades, caminhadas um pouco diferenciadas. Existe em alguns lugares uma pastoral formada mais de militantes, de pessoas que estão tendo uma militância já nos organismos intermediários da sociedade. Existem outras pastorais onde inicia essa caminhada, essa discussão, a partir de jovens que vêm da pastoral de juventude. E está estruturada assim de maneira nacional, as discussões são travadas nas instâncias da Pastoral de Juventude Meio Popular e tomada uma decisão coletiva, tanto nas suas representações, como nos seus encaminhamentos, como nas suas deliberações. Então, está formulada assim, e assim a gente vem caminhando no campo da formação, no campo da metodologia e percebendo com bastante entusiasmo essa nova amplitude, né, que a Pastoral de Juventude do Meio Popular está percebendo. Olha, os 3 pilares da PJMP são os seguintes. O primeiro é a fidelidade à nossa classe, a classe dos oprimidos, a classe trabalhadora, aos pobres. O segundo pilar é a fidelidade à nossa igreja. E o terceiro pilar, a fidelidade a Jesus Cristo. Esses 3 pilares são como o alicerce da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Está aí a nossa espiritualidade. E na fidelidade aos pobres, à nossa classe oprimida, a fidelidade a Jesus Cristo, a fidelidade à Igreja, que os jovens do meio popular estão se unindo mesmo a este Deus que quer que a gente seja feliz, que quer que todos nós possamos viver como seus filhos e suas filhas. Qual o processo de formação da consciência de classe? Os jovens começam se reunindo, trocam experiências, partilham a vida e começam constatando que têm problemas, dificuldades, necessidades semelhantes. Começam então descobrindo que têm um conjunto de características, uma identidade própria, que estes jovens empobrecidos do campo da cidade não são iguais aos outros jovens. Têm carências, têm necessidades, têm dificuldade de estudar, trabalhar, saúde, alimentação. Então o jovem começa tomando consciência que pertence a uma classe diferente da outra classe que tem tudo na vida. E a partir daí o jovem começa a sentir mais necessidade de conhecer porque é que isso acontece. Quais são as causas desta situação? As causas que ocasionam, que provocam que eles vivam desse jeito. Então a partilha, o intercâmbio das experiências, o se identificarem uns com os outros com as mesmas necessidades, as mesmas aspirações. Depois o estudo, a análise da realidade, que começam descobrindo o sistema que está aí, que cria esta situação, cria neles um desejo de agir, de atuar para transformar esta sociedade. E por que é que querem fazer isso?
em nome de quem fazem isso? Fazem em nome de uma fé, em nome de um Deus. Então, a consciência da realidade, da situação que estão vivendo, o estudo sobre a análise dessa realidade, do sistema, do capitalismo, e depois a referência ao projeto de Deus, à luz do projeto de Deus, cria nele um desejo de agir. Então, um jovem conscientizado é um jovem politizado. Um jovem começa a ter consciência da sua realidade, não se conforma com essa realidade e começa a atuar nessa realidade, é um jovem conscientizado. Então, a consciência de classe vem como primeiro passo para motivar a transformação da sociedade que está aí. Então, a formação se dá aí. A troca de experiências, estudo profundo do que se passa na sociedade, a referência ao projeto de Deus, à Bíblia, à fé e o engajamento na transformação da sociedade. Partilha, estudo, engajamento é o resultado de uma consciência de classe. Qual a relação entre a evangelização e a consciência de classe? A evangelização é levar ao jovem, ou fazer que o jovem descubra que existe um projeto de Deus. Deus tem um sonho para a humanidade e Deus realmente quer uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Então, a evangelização é fazer com que o jovem descubra essa boa notícia, que Deus não está contente com a sociedade que está aí e que Deus tem um projeto novo para a sociedade. E a consciência de classe é ajudar o jovem a tomar consciência que esta sociedade não está de acordo com o projeto de Deus, que esta sociedade injusta, opressora, da exploração, da pobreza, não é como Deus quer. Então as duas palavras se complementam. A partir de Deus, ajudamos o jovem a entender que Deus tem um outro projeto novo, uma sociedade nova. E a partir da consciência da sociedade que está aí, que não agrada a Deus, então cria no jovem um desejo de transformar esta sociedade para colocá-la de acordo com o projeto de Deus. Então, a boa nova do projeto de Deus, a boa nova da evangelização, ajuda, dá uma força maior que o jovem, consciente da sua realidade, queira atuar na sociedade. Então, a gente até pode dizer numa frase só: evangelização despertando a consciência de classe. Evangelização que contribui com a consciência de classe. Então, essa evangelização, despertando a consciência de classe, tem como consequência uma transformação da sociedade para precisamente acabar com essas classes e construir o reino de Deus no meio de nós. Então, nós podemos até usar aquele texto dos bispos em Puebla, que diz: vemos à luz da fé, portanto, vemos à luz do projeto de Deus, que a sociedade que está aí, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres, é contrária ao projeto de Deus. E isto por causa de mecanismos que estão aí por detrás que criam esta situação. Então é necessário transformar esta sociedade para que realmente ela contenha as sementes do reino de Deus, contenha o projeto de Deus dentro dela. Então, contribuir para a transformação da sociedade é fazer em nome de Deus. Consentir nesta sociedade que está aí como está é estar contra Deus. Então, fica mais claro. Vemos, à luz da fé, que essa sociedade que está aí, ricos cada vez mais ricos, às custas dos pobres, é contrária à vontade de Deus, está em pecado. Pecado é desobediência a Deus. Acabar com o pecado, não ser pecador, procurar a gente se converter, é atuar para transformar a sociedade. Então, a evangelização, consciência de classe, para transformar a sociedade e colocar a semente do reino de Deus no meio de nós. Como se dá a relação entre militância e eclesialidade? O jovem empobrecido, ele está no mundo. O mundo é o seu chão, a sociedade. Uma sociedade que é necessária transformar. Então, a sociedade é o ponto de partida e a finalidade da sua atuação, da sua vida e da sua presença no mundo. A igreja é um instrumento, uma ferramenta
que ajuda o jovem a ler o mundo e a se engajar aí nesse mundo, nessa sociedade. Então a igreja é o espaço de reflexão, de celebração, de vivência, é um instrumento, né? E um espaço de vivência dessa problemática, dessa vida, de alguém que sofre, de alguém que tem fé, que acredita e quer atuar na sociedade. Então o papel do cristão é transformar a sociedade. Então a militância é para se realizar lá no mundo. Mas a razão, o motivo que leva a gente a lutar, a trabalhar, e a maneira de nós analisarmos a realidade é à luz do projeto de Deus. Então é necessário a gente estar por dentro do projeto de Deus, da caminhada da igreja, da leitura da Bíblia e, portanto, estar dentro de uma eclesialidade, dentro de uma igreja, dentro de um espírito da caminhada. Tomando consciência que não somos só nós que somos cristãos, não somos só nós jovens que lemos a Bíblia. Há muitos mais cristãos que também estão nesta igreja, sobretudo nesta igreja libertadora. E é necessário os jovens da PJMP somarem força, a fazerem comunidade com todos esses cristãos. Então o jovem militante tem de ter uma vivência, uma vida eclesial, acompanhar nas comunidades, celebrar com as comunidades e tem também de atuar, lutar na transformação da sociedade. Por vezes há dificuldades para conjugar estas duas realidades. Ou porque existe um avanço muito grande na militância sociopolítica e um atraso na reflexão eclesiológica e na vivência, na prática da igreja. Então é necessário acompanhar, fazer um estudo, uma reflexão, uma discussão sociopolítica sobre os partidos, os sindicatos, a sociedade, e é necessário também fazer um estudo sobre a igreja que nós queremos, fazer um estudo sobre a eclesiologia, os modelos de igreja, sobre a teologia, de tal modo que nós possamos colocar ao mesmo nível e, portanto, responder hoje com uma ação nova na transformação da sociedade, mas acompanhados por uma igreja nova, uma igreja libertadora. Não é possível a gente ser um cristão comprometido na transformação da sociedade, usar os meios modernos hoje para atuar na sociedade, se nós não temos por detrás uma igreja também nova, atual. Mas temos ainda uma igreja atrasada que não contribui com esse apoio necessário para nós continuarmos na luta. Então, o ideal seria conjugar, né, a vivência eclesial numa igreja libertadora com uma ação transformadora, libertadora na história. Quando isso não acontece, pode haver conflitos e dificuldades. Conflitos que podem ser dos jovens, se estes não se apaixonam e não se preocupam em fazer acontecer uma igreja libertadora. E pode haver também da parte da igreja como instituição que não cria espaço nem condições de reflexão teológica e eclesiológica ao nível do compromisso sociopolítico. O que é necessário é realmente aproximar, haver um esforço. É necessário fazer acontecer uma igreja libertadora para mais ajudar uma ação transformadora. Por isso, repito o que já foi dito, a PJMP, fiel à classe popular, fiel a Jesus Cristo libertador e fiel à Igreja libertadora. Tudo isto para ser apoio, força, para uma ação transformadora na história, para libertar o homem todo e todos os homens. E qual a espiritualidade que anima a PJMP? Sem dúvida que tem de ser uma espiritualidade cristã libertadora. Isto é, o espírito que nos anima, a razão porque é que a gente está na luta, vem da prática libertadora de Jesus de Nazaré. Nós dissemos que somos jovens cristãos empobrecidos. Portanto, somos jovens discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Mas que Jesus Cristo, um Jesus Cristo libertador, o Jesus de Nazaré, que teve uma prática, teve uma vida, teve um jeito de atuar, tomou atitudes, não foi uma pessoa neutra em cima do muro,
Foi alguém que se colocou do lado dos pobres. Então, a nossa espiritualidade, aquilo que nos anima, é a prática de Jesus de Nazaré. E onde é que Jesus foi buscar essa razão para lutar, para fazer essa prática? Vem do Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus, de que Deus? Do Deus libertador, do Deus de Moisés, daquele Deus que decidiu libertar o povo. Então, a prática de Jesus de Nazaré é a prática de um Deus libertador, é uma prática libertadora. É assim que Jesus dizia: o Espírito de Deus está em mim e me envia a anunciar boas novas aos pobres, a libertação aos oprimidos, a proclamar a chegada de tempos novos. Então nós dizemos, a espiritualidade é uma espiritualidade cristã libertadora, porque está ligada a um Deus libertador. Mas a espiritualidade não é só rezar, não é? A espiritualidade, o Espírito que nos anima, a palavra espiritualidade quer dizer as motivações que a gente tem, as razões que a gente tem para lutar, a coragem, a garra, a maneira da gente se vestir, a maneira da gente viver, o Espírito que nos anima, tudo isso é que faz parte, que compõe a nossa espiritualidade. A preocupação que a gente tem sempre com os empobrecidos, a preocupação que a gente tem com a libertação do povo. Então essa espiritualidade, além de estar fundamentada em Jesus Cristo libertador, está também fundamentada numa teologia da libertação, num Deus libertador, numa igreja libertadora e em todas as organizações libertadoras. Tudo contribui para a libertação do povo, tudo aqui a nossa vibração, a nossa empolgação, a nossa preocupação com a libertação do povo, tudo isso faz parte da nossa espiritualidade. A pastoral de juventude do meio popular tem uma mística muito forte, uma espiritualidade realmente que anima cada militante como cada jovem que está iniciando. Esta espiritualidade que quer participar do projeto de Jesus Cristo, entrar neste projeto libertador e, ao mesmo tempo, junto com o Cristo, construir uma nova sociedade. Acho que a espiritualidade da pastoral de juventude do meio popular realmente é como a alma da nossa caminhada. Aí os jovens estão aí com a Bíblia não somente na mão, mas no coração, sempre avaliando a sua prática, a sua ação, à luz da fé, à luz da palavra de Jesus Cristo. Os jovens também estão celebrando. E que celebrações bonitas estão se fazendo em todas as dioceses, como nos grupos de base. Celebrações onde toda a vida vai passando em Deus. Toda a vida, toda a luta e também os fracassos vão se transformando em oração, em ação de graças, em pedido de perdão, se transformando no próprio Deus no meio de nós. Qual a contribuição da PJMP na construção da Igreja dos Pobres? Já dissemos que a PJMP é fidelidade à classe popular, fidelidade a Jesus Cristo libertador, né? E portanto, para viver essa fidelidade, a PJMP se integra numa igreja, mas numa igreja dos pobres, numa igreja libertadora, numa igreja popular. Então, fidelidade à classe popular, fidelidade a Jesus Cristo libertador, fidelidade a uma igreja libertadora, uma igreja dos pobres. Portanto, a PJMP ela tem de estar dentro dessa igreja libertadora, dessa igreja dos pobres. E ela não está sozinha, mas está em conjunto com todas as pastorais populares. Então, o conjunto de todas as pastorais populares, o relacionamento entre elas, a colaboração umas com as outras, é que estão fortalecendo, engrossando essa igreja libertadora, essa igreja dos pobres. E tudo isso vivido, experienciado nas comunidades eclesiais de base. Então a PJMP contribuindo e colaborando com as pastorais populares e vivendo essa experiência e celebrando também com todas as comunidades eclesiais de base que fazem realmente a base dessa igreja libertadora. A igreja, a utopia de igreja da PJMP é, assim, a utopia de igreja, poderia dizer um pouquinho
um pouquinho do futuro, né? Tem alguns sinais, porém, no presente, né? A gente sonha com uma igreja base, né? Igreja popular, igreja partilha, igreja comunhão, igreja com divisão, igreja onde os serviços fossem vistos com humildade, sem estados, onde eu entendo assim, onde o bispo, o papa, que é o bispo de Roma, o padre, a irmã, os religiosos, todos nós, nos fizéssemos povo, nos puséssemos junto com o povo, ao serviço do povo, né? E que a gente não se considerasse também dono da verdade, porque a única verdade que nos objetiva é a verdade de Jesus do Evangelho, né? Então que a gente fosse capaz realmente de uma grande compreensão, escuta do sentimento de fé do povo, né? Da religiosidade popular, e que essa igreja fosse a igreja feita pelos empobrecidos. Quem sabe até os padres ser pobres, os bispos ser pobres, mas pobre mesmo. Quer dizer, pobre não porque gosta de ser pobre porque se faz solidário com o pobre, igual fez Jesus, que de São Paulo, de natureza divina, de condição divina, ele não considerou como ciúme essa igualdade com Deus, mas se aniquilou a si mesmo, se fez pobre, se fez solidário com o oprimido para resgatar a gente através da sua cruz, da sua ressurreição. Por isso é que ele é glorificado, né? Quer dizer que o Pai na ressurreição reconhece essa coerência do Filho, né, que nos salvou. Então a gente gostaria, assim, tivesse igreja comunhão. A SEBS eu acho que é o grande lugar desse novo, e as pastorais populares da igreja também. Por pastorais populares, a gente não entende só as pastorais, diríamos assim, que tem uma atuação social, mas a gente sonha com uma catequese popular, por que não? Uma liturgia da paróquia popular. A gente sonha com um conselho pastoral popular, assim por diante, né? Que tudo fosse assim uma igreja nova dos pobres, assim, libertadora. É um sonho, né? Um sonho, porém, que se realiza. A gente confia nele, acredita, né? Então a PJMP visualiza o reino de Deus. O reino de Deus, numa visão de igreja sinal, de igreja sacramento, de igreja não proselitista, né? De uma igreja a serviço. Então a gente sonha num reino assim de reconciliação universal, né? Cósmica, assim, até da própria natureza, do meio ambiente. Agora, esse reino, igual a gente compreende, enxerga, assim, vislumbra, né? É um reino onde a adesão à proposta de Jesus Cristo é uma adesão livre e espontânea, não coagida, não, né? Assim, algo que é uma boa nova, né? Evangelho significa boa nova, um anúncio, né? Um anúncio tão feliz que pessoas de outras religiões, pessoas assim que têm um creio só histórico, venham a se regozijar, a gostar dessa boa notícia, que eles sintam a beleza, né? Essa proposta, assim. Então o reino fosse verdadeiramente justiça, igualdade, partilha. Um reino onde não reinasse o acúmulo, né? Que é típico do capitalismo. Um reino onde a gente se contentasse do necessário, crescesse também, porque não, no progresso, na tecnologia, mas assim, sem querer acumular, né? Tudo para todos, né? Onde a gente fosse capaz, assim, de ser a casa de um, a casa de todos, o carro de um, o carro de todos, onde o público triunfasse, assim, a benefício, porém, das pessoas, no respeito aos direitos individuais, né? E que tivesse realmente esse respeito pelas minorias, esse respeito pelas etnias. Qual o papel da assessoria da PJMP? A Pastoral da Juventude Meio Popular se caracteriza também pelo protagonismo do jovem. Isto é, os jovens é que são os sujeitos, os primeiros, aqueles que vão na frente, aqueles que devem assumir a responsabilidade da PJMP. Portanto, a coordenação, a organização é, sobretudo, com eles. Na Pastoral da Juventude Meio Popular, então, nós distinguimos bem claro. A coordenação é dos jovens. Então, nesse contexto, o assessor, a assessoria é apoio, ajuda, serviço a essa juventude, a essa Pastoral da Juventude Meio Popular. É claro que não é um serviço neutro, um serviço indiferente, como quem acha que não é nada consigo. Portanto, o assessor ele tem de vibrar também com a proposta, ele tem de assumir a proposta, quanto possível, ajudar o jovem a se aproximar, a viver essa proposta e nunca perder de vista a proposta da PJMP. Então, o assessor é um companheiro, mas é também alguém que tem uma experiência mais madura, ou por causa da idade, ou que seja, da caminhada, alguém que tem também clareza desse projeto
e que facilita, portanto, a caminhada dessa pastoral da juventude. É um assessor dos jovens, portanto, está preocupado em ajudar os jovens naquilo que eles pedirem, naquilo que for necessário, e então é alguém que está sempre presente. E estar sempre presente não quer dizer a toda a hora, mas aquela pessoa que, quando é necessário e solicitado, ele acompanha aí. Então é um companheiro de caminhada, mas ao mesmo tempo é alguém que também está dentro, também participa. Por isso a gente se preocupa na escolha dos assessores, que eles aceitem a proposta da PJMP e que realmente tenham a garantia que venham ajudar a construir uma PJMP. Quais os desafios da PJMP no campo e na cidade? Dissemos no início que a Pastoral da Juventude do Meio Popular era a organização dos jovens cristãos empobrecidos do campo e da cidade, das periferias da cidade e da roça. Portanto, o que existe em comum é que tanto no campo, na roça, como nas periferias da cidade, são jovens empobrecidos da classe popular. E então, a gente tem de trabalhar com esses jovens. Só que no campo pode ter características próprias, né? Uma linguagem própria, um jeito de falar, a simbologia, as comparações, elas estão mais ligadas à vida da roça. E na cidade, a gente tem de ter uma linguagem própria mais do jovem da cidade. Então, a PJMP que dá para o campo e da cidade, mas pode começar a ter características próprias no campo e características próprias na cidade. Mas tem em comum que realmente nós queremos levar o jovem à consciência de classe e à transformação da sociedade, quer no campo, quer na cidade. Para quem está começando agora uma experiência de PJMP, o que é preciso fazer? Olha, o que é necessário fazer é organizar, lutar e celebrar. Começar a reunir, a congregar, a colocar jovens refletindo sobre essas coisas, sobre a sua vida, sobre o que se passa à sua volta, a situação, a realidade no seu local, ver que essa realidade está ligada à realidade nacional e internacional, né? Ajudar o jovem, portanto, a se assumir, a tomar consciência de classe, depois levar o jovem ao engajamento, ao compromisso na transformação da sociedade e ir celebrando essa caminhada. A gente vai celebrando aquilo que já alcançou e vai pedindo a Deus que ajude a gente a alcançar o resto, a continuar, né? Então acho que é o processo, a gente começa como pode, né? Contanto que o jovem desperte para esse trabalho, então nós estamos começando um processo na sociedade e na igreja. Quer dizer, nós estamos começando um processo sociopolítico e um processo eclesial. Estamos ajudando o jovem a conhecer a realidade, estamos levando o jovem também a conhecer e a viver a sua experiência de fé na igreja, né? E por causa dessa fé se comprometer na transformação da sociedade, né? Bem, eu te chamo, Pai, eu te envio. Bem, eu te chamo, Pai, eu te envio. Eu te gerei, te escolhi. Tu és profeta, pois vais falar. E não tenhas medo, vou te inspirar. E não tenhas medo, vou te inspirar. Rumo ao mundo novo, leva o meu povo. Rumo ao mundo novo, leva o meu povo. Eu te consagro para assumir perante o povo que irás servir. Darás a vida sem tirar a sorte, te gastarás até a morte. Não vais sozinho, vou te acompanhar.
pois é preciso a todos dizer que o reino novo deve acontecer, que o reino novo deve acontecer. Rumo ao mundo novo leva o meu povo, rumo ao mundo novo leva o meu povo. Vem, eu te chamo, vai, eu te envio. Vem, eu te chamo, rumo ao mundo novo leva o meu povo, rumo ao mundo novo leva o meu povo. Eu te gerei, te escolhi, tu és profeta, pois vais falar, e não tenhas medo, vou te inspirar, e não tenhas medo, vou te inspirar. Rumo ao mundo novo leva o meu povo, rumo ao mundo novo leva o meu povo. Eu te consagro para assumir perante o povo que irás servir, dar a